Volta, a gente vai estar aqui conversando com o nosso chefe. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos continuar falando sobre o nosso assunto, né? Outubro Rosa, fechando o mês de outubro, eu volto a conversar agora com a mastologista Jeane Nogueira sobre o câncer de mama, que é um tema muito sério, as pessoas precisam ficar atentas de verdade e saber que não é só no mês de outubro que a gente deve tratar sobre o tema, né? Sobre o assunto. Eu vou pegar aqui o WhatsApp do MD, porque tem bastante gente interagindo e eu sei que se eu não fizer a pergunta de vocês, vocês vão puxar minha orelha depois. Então, para não correr esse risco, eu vou estar interagindo com vocês, tá? Uma telespectadora colocou aqui pra gente uma interação, ela diz o seguinte: tenho 25 anos, já fui ao ginecologista e a médica verificou e disse que não tem nada, porém sinto muitas dores, pontadas de vez em quando. Acho que ela quis dizer mastologista, né? Pontadas, né? Às vezes não consigo usar nem o sutiã. O que fazer? Uma mama acaba sendo maior do que a outra, sinto alguns nódulos. Com esses sintomas, é certeza de ser câncer de mama ou não? Ou existe nódulo sem ser câncer de mama? O que fazer se o exame é indicado a partir de 40 anos, sendo que eu tenho 25? Então, essa é uma paciente que precisa fazer um ultrassom. A ultrassom pode ser feita a partir de qualquer idade, né? Antes dos 40 anos. A mamografia é que deve ser feita a partir dos 40, mas a ultrassom a qualquer idade pode ser feita. Então, se ela sente a presença de nódulos, é interessante que seja feita a ultrassom. Com relação à dor, a maioria das mulheres tem dor principalmente no período pré-menstrual, e não tem nenhuma relação com câncer de mama, nem com a presença de nódulos, mesmo que benignos. A presença de dor é mais pela questão hormonal, então, período pré-menstrual é frequente ter essa dor e não tem nenhuma relação com doença na mama, é uma coisa fisiológica. É importante a gente saber disso e tudo que a gente está falando aqui, pessoal, dos alertas, né? Isso não descarta em nada a possibilidade e a necessidade de você ir ao médico, né? Ao mastologista, ao profissional. Não é só o que a gente está comentando aqui, você, eu acho que é assim, eu acho, o achismo não leva ninguém a lugar nenhum, né? Com certeza. Olha só, pessoal, inclusive, a gente está falando aqui sobre o tema câncer de mama. Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, que está aqui na tela para mim, diz o seguinte: é possível ter câncer mesmo sem sentir nada no autoexame? Sim, e essa é uma pergunta super interessante, porque a necessidade de fazer a mamografia é exatamente por isso. Sim. Porque quando o nódulo se torna palpável, ele já atingiu no mínimo 1 centímetro de tamanho. E aí ele já pode ter repercussões sistêmicas, ou seja, já não está mais tão localizado. Então, o diagnóstico precoce é feito naquelas pacientes assintomáticas que fazem a mamografia como rotina e a partir daí descobrem um nódulo. E aí, nesses casos, são nódulos muito pequenos e com as chances de cura que chegam a 95%. Então, o fato de fazer o autoexame, não sentir nenhuma alteração, não significa dizer que não precisa ser feita a mamografia. A mamografia deve ser feita mesmo nas pacientes assintomáticas. E essa é uma pergunta que casa bem com a telespectadora Beatriz. Obrigada, Beatriz, pela participação aqui com a gente. Ela diz o seguinte: minha mãe está passando pelo processo de câncer. Teve que tirar o seio, né, um seio. E eu queria saber, com relação à mamografia, se nódulo é câncer, é uma das perguntas dela. Ela diz o seguinte: além disso, né, eu queria fazer a mamografia, mas disseram que eu não posso fazer pela idade, que só tenho 26 anos. Alguns meses atrás eu fui fazer a ultrassom e descobri que eu tenho um nódulo. E nesse seio, onde eu descobri o nódulo, de vez em quando eu sinto uma dor. E também percebi que meus cabelos estão caindo bastante. Ela quer saber, já que a mãe teve um câncer de mama, se ela, por estar sentindo isso, poderia estar com câncer também. Então, se a mãe teve câncer de mama em idade jovem, ela deve fazer o exame de mamografia 10 anos antes. Digamos que a mãe dela tenha tido câncer de mama aos 40 anos, ela começa a mamografia a partir dos 30. Se a mãe teve aos 35 anos, ela começa a partir dos 25. A idade mínima é 25 anos, mas isso é em caráter de exceção, apenas nesses casos em que teve câncer de mama em idade jovem. Se a mãe teve câncer de mama após a menopausa, ela
inicia a mamografia a partir dos 35 anos. E aí, nessa faixa etária que ela se encontra, de 26 anos, não é isso? Ela faz só a ultrassom. Sendo percebido um nódulo no ultrassom, não significa dizer que esse nódulo é câncer. Ele deve ser investigado por um profissional e aí a grande maioria dos nódulos não são cânceres, mas a paciente que tem um fator de risco, que no caso dela que tem a mãe com câncer de mama, ela deve procurar um mastologista e investigar esse nódulo. Importante, viu, pessoal? E como a gente está sempre enfatizando aqui, não deixem de ir ao médico, não deixem de ser avaliados por um profissional. Não, isso é o que a gente está falando aqui, que você vai se embasar e dizer, ah, pronto, eu vou descansar, vou relaxar. Não, tá? É importante demais que você tome cuidado, se previna o ano inteiro, não espere só o Outubro Rosa para poder ir atrás, tá, da sua saúde. Agora, doutora Jeane, a gente sempre fala do câncer de mama relacionado à mulher, né? Mas homem também pode ter câncer de mama? Pode. O percentual é bem pequeno, é 1% só. Só que a gente está falando de uma doença de uma incidência muito alta. Então, se a gente tem um número alto de casos de câncer, esse percentual masculino também aumenta, né? Aumenta em números. Continua sendo em torno de 1%, mas em números ele é um percentual que não é muito pequeno. E um fato interessante no homem é que, por achar que não existe câncer de mama, esse diagnóstico muitas vezes é negligenciado, não só pelo paciente, como pelo profissional. Muitas vezes vai um profissional não especialista e ele acaba sendo tratado como uma patologia de pele ou como um nódulo, um lipoma, e na verdade trata-se de câncer. Então a gente tem diagnosticado, apesar do homem ser mais fácil ser diagnosticado pelo volume da mama ser muito pequeno, a gente tem recebido pacientes com estágios mais avançados, exatamente pela falta de atenção no diagnóstico no caso do sexo masculino. Doutora Jeane, tanto para homens quanto para mulheres, o tratamento, como é feito? Apenas com quimioterapia ou não? Ou tem outros tipos de procedimentos? Então, cada vez mais a gente tem tido um diagnóstico de câncer de mama mais específico. Então, só dizer que é câncer de mama não basta para começar o tratamento. Existem vários subtipos e aí esses subtipos moleculares é que direcionam o tratamento. Em alguns casos a gente começa com cirurgia e depois faz a quimioterapia. Outros começam com a quimioterapia e depois vai para a cirurgia. E isso depende do subtipo molecular de cada tipo de câncer, tanto no homem quanto na mulher. Então o tratamento pode ser mastectomia, por exemplo. A mastectomia é feita tanto na mulher quanto no homem. A quimioterapia, tanto na mulher quanto no homem. São semelhantes os tratamentos. Olha aí, vamos seguir aqui com as nossas interações nas redes sociais. Desde já mandar um abraço para você que está aqui mandando sua mensagem, um cheiro carinhoso. Paciência um pouquinho, porque são muitas perguntas, tá? Essa telespectadora botou o seguinte: bom dia, eu quero saber o seguinte. Eu sinto dores nas mamas e terça fiz uma mamografia e a ultrassom. Vou receber o resultado hoje. Na ultrassom o médico não viu nada. Vou ver a mamografia. Mas, segundo o médico, pode ser referente aos nervos, essas dores. Tenho 43 anos, me chamo Josi. E ela mandou um beijo também para a senhora. Obrigada. Outro para você, Josi. A dor mamária, ela nem sempre está relacionada à doença. Então, ela pode ser de causa fisiológica, como eu falei antes, no período pré-menstrual, pela questão hormonal. E pode ser problemas de coluna, por exemplo. Tem um pinçamentozinho do nervo e tem uma dor que reflete na área da mama, que não é necessariamente da glândula mamária. Então, ela é referida naquele local, mas vem de uma compressão de nervo da coluna. Pode ser uma dor muscular, pela postura que você dorme, que você senta. E a principal causa em mulheres que ainda menstruam é a questão hormonal, a dor principalmente cíclica no período pré-menstrual. E não tem 99% das vezes essas dores não tem nenhuma relação com câncer. Tá aí, doutora Jeane, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom revê-la. Oh, igualmente, está convidada a vir mais vezes. Obrigada. Né? Sempre um prazer ter você aqui. Olha só, pessoal, vamos fazer o seguinte,